forte, eu comecei a chorar lá de fora. Quando eu entrei na porta, eu não pude se sentar. Eu fiquei ali orando, chorando. E a presença de Deus muito forte. E Deus está escutando a cada um de vocês. Então não se esqueçam de clamar e de falar da presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus. E veja, meus queridos, que essa semana aqui que se passou, quando a Renata ela estava no monte, ela veio e trouxe uma palavra, Júlio, Deus me mostrou isso, que Deus ele está cansado, ele quer passar a espada, ele quer tratar com as pessoas, tudo vai se acabar. Eu falei, Renata, qual que é o livro, qual que é o capítulo, qual o versículo, e qual era todo aquele capítulo? E eu li e falei, realmente, Deus ele está voltando, Jesus está voltando, e ele quer tratar com o povo, ele quer ver aqueles que são verdadeiros adoradores. E veja o que mais ocorreu, o que mais aconteceu. Isso foi de manhã. Aí quando eu cheguei no meu trabalho, eu abro o meu comércio, pego a minha palavra, vou no cantinho ali que sempre estou ali, ajoelhei, orei a Deus e abri a palavra. Estava em outro livro, em outro capítulo, dizendo as mesmas coisas. Aí depois, quando chego à tarde, eu pego de novo a minha palavra, aqui a Bíblia, vou de novo naquele cantinho que eu sempre oro, ajoelho, oro e abro a palavra de novo, em outro livro, em outro capítulo, dizendo a mesma coisa. E essas duas coisas que se apareceram nesse mesmo dia, eu separei um pouco para vocês. E olha que hoje, antes de vir para cá, eu falei, Deus, é aquilo que o Senhor queira que eu fale para a igreja mesmo? E tem mais alguma coisa que o Senhor queira que eu fale? E foi falado, quando eu abri a palavra, eu vou falar hoje para vocês aqui. E antes, esses dois detalhes, eu quero apenas falar alguns versículos para vocês, que está lá em Sofonias, a partir do capítulo 3, lá no versículo 8. É bastante coisa que eu vou falar e para cá, então eu queria que vocês prestassem bem atenção. Sofonias 3, no capítulo 8, Deus diz assim: portanto, esperai de mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Porque o meu juízo é juntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação. Veja que todos aqueles estudiosos estudiosos da palavra falam que todas as nações serão o mesmo reino, serão uma mesma, glória a Deus, palavra, terão uma mesma religião. E Deus é que faz as coisas, Deus é que faz todas essas coisas, para assim a profecia, a palavra ser cumprida, derramar a minha indignação a todos, e todo o ardor da minha ira, repetindo, da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Glória a Deus, aleluia. Porque então darei lábios puros aos povos, para que de todos invoquem o nome do Senhor, para que me sirvam com o mesmo Espírito, porque não estão servindo. Veja essa palavra, era para me ter falado todo o capítulo, mas eu apenas resumi nesse pequeno versículo. E agora eu vou para um outro livro, assim que nesse dia Deus me mostrou, que está, oh glórias a Deus, lá em Romanos 1, a partir do capítulo 28, deixe-me achar aqui, oh glória a Deus, glória a Deus. Vejam que somos propriedades de Deus, a nossa libertação do pecado por Deus nos torna em servos voluntários seus. Lembre-se sempre disso, somos servos do Senhor, não servos da nossa própria, oh glória a Deus, da nossa própria curvaxia da vontade. Versículo 28, oh glórias a Deus, deixa eu só me localizar aqui. E assim diz: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, do Pai, temos obrigação, Ele é nosso Pai, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Deus não se importou mais para fazerem coisas que não convêm, coisas erradas, iniquidade, coisas que, oh glórias a Deus, que não convém ao Pai, que o Pai vira as costas e não escuta as orações, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza,
maldade, cheios de inveja, e mesmo aqueles, prestem atenção, mesmo aqueles que não acreditam nessas palavras, verão a ira do Senhor, mesmo aqui dentro da igreja e fora da igreja. Continuando, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis aos contratos. O que é contrato? É o casamento. Pessoas que estão infiéis, pessoas que dão risada a quando ouvem, escutam a palavra do Senhor, sem afeição natural, glória a Deus, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais conhecerão a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consente aos que a fazem. Veja o que Deus está dizendo em todos os campos, não é só aqui para mim que aconteceu lá na academia, Renata. Assim como tem vários varões e varoas naquele lugar onde eu trabalho, eu pergunto como foi a igreja no final de semana, como foi o culto, o que foi pregado, e sempre as mesmas palavras. Deus está voltando, Ele está aborrecido do seu povo. Veja que não é momento para rir, apenas para adorar a Deus, esperar por Ele, estar em santidade. Lembre de santidade. Glórias a Deus. E o que Deus me disse hoje, há uma hora antes de vir para cá, que antes eu orei e falei a Deus, Deus, é aquilo mesmo que o Senhor queira que eu fale. E aqui a Bíblia abriu em Neemias, capítulo 5. Glória a Deus. Os pobres murmuram contra os ricos. O porquê murmurar? O porquê de toda essa organização? O quem era Neemias, que era um governador, mas o porquê que foi feito tudo isso? O porquê de tanta história? O porquê que nós vivemos numa sociedade onde tem cidades, prefeitos, governadores? Tudo isso é da graça do Senhor. Ele fez. Ele sim divide tudo certinho, os reinos, aquele que governa, aquele que faz tudo certinho. E assim diz, oh glória a Deus, a palavra, que Neemias ele era um governador, mas sim Neemias ele fez diferente. Ele tinha temor a Deus. Ele não ficava abusando dos pobres, pegando dinheiro, sendo início, sendo corrupto, e assim se fez um grande reinado por 12 anos. Então ele foi governador. Os outros todos caíram em desgraça, assim como ocorre hoje, ninguém pensa na palavra. E assim, vamos ler aqui, Neemias repreende estes últimos. Foi, porém, grande o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, que eram aqueles que estavam governando, porque havia quem dizia, oh glória a Deus, com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muita gente, pelo que homens tomemos trigo, para que comemos e vivamos. Veja que eles cobravam muitos impostos e pegavam tudo do pobre para si, esses governos. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas eram empenhados para tomarmos trigo nesta fome. Veja que o governo penhorava tudo para que o povo não morresse de fome. Você quer comida? Então me dá tudo que tenhas. Era assim o governo naquela época. E assim Deus sempre existiu. Mas não tinha o temor de Deus. Não tinha o temor de Deus. Também havia quem dizia, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, até para os impostos. Como é hoje, nós fazemos isso, não tem dinheiro, pegamos emprestado. Sobre as nossas terras e nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, nossos filhos como seus filhos. Eis que sujeitamos nossos filhos para serem servos. Apenas servos, não fazer mais nada, não prosperar e apenas obedecer. Vejam que desde aquela época, essa obediência de dar ao tributo para que se consiga ter uma organização naquele lugar, naquela cidade, vinha desde a época que já era um plano de Deus. Cidade, governos, tudo já é um plano de Deus. Glória a Deus. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão em poder das nossas mãos, nem outros além das nossas terras, às nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, essas palavras muito me enfadei, Neemias. Eu considerei comigo mesmo o meu coração,
Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes, olha Deus, usura tomais cada um de seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Veja, meus queridos, que o povo sim, ele tem que reunir, o povo sim, ele tem que clamar, o povo sim, ele tem que ir para a rua, ele tem que fazer aquilo que todos nós vemos na televisão, mas não é por meio de guerra, não é por meio de tempestades, não é por meio de escândalos, mas sim é o povo unido orando a Deus. E sim, a glória desce naquele lugar, e sim, aquilo ali prosperará, em nome do Senhor Jesus. Lá no capítulo 15, mas os primeiros governadores que foram antes de mim, mesmo falando, oprimiram o povo e tornaram-lhe pão e vinho. E além disso, 40 ciclos de prata, além também dos seus moços, dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Ele não judiou do povo quando Neemias governou, por causa do temor de Deus. E assim prosperou. Vejam quem vocês colocam no poder. Vejam quem vocês estão do lado de quem. Palavra cheia. Veja que temos que ter o temor de Deus, mesmo governando na tua casa, a sua família. Você tem que ter o temor de Deus. E sim, da palavra cheia, será sempre pelo temor de Deus. E veja, meus queridos, que revela a profunda depravação da natureza humana. Deus julgará semelhantes injustiças perpetradas entre as pessoas. Então, aquela nação, escutem, o que eu estou falando disso aqui, com aquilo que eu li? Porque Deus já está irado, eu não falei antes, Deus ele está irado, ele está com ira do seu povo. Deus, ele está com ira, ele quer tratar o povo. Vai tudo se acontecer, mas o porquê vim nessa palavra aqui, quando Deus me mostrou a palavra, que Deus ele me mostrou aqui, isso aqui, o que se fazem hoje tão errado. E aí não é uma pessoa ou outra, é todos, é uma nação, são os governantes, e assim tudo entrará na seita de Deus. Porque Neemias temia a Deus, não usava sua autoridade para tirar proveito do povo, conforme tinham feito outros dirigentes antes dele. O temor de Deus no crente falo consciente da sua responsabilidade perante o Senhor, e faz-nos evitar, inclusive, práticas disfarçadas, como manipular ou defraudar. Veja que isso é para os governantes, isso é para cada um de vocês que aqui estão, que estejam ligados, antenados à palavra. Essa palavra não voltará atrás. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Oh meu Deus, lembra-te de mim para bem, versículo 19. Oh meu Deus, e dê tudo quanto fiz a este povo. Assim Deus diz a Neemias, porque ele só pôde governar ali durante 12 anos, e sim, foi um governo justo, diante dos olhos de Deus, porque ele tinha o temor de Deus. Veja que na palavra, antes que eu diz a vocês, Deus dizia que ele estava entristecido, que ele estava voltando, e ele vê, de uma forma geral, os governantes, o que tudo ocorre perante a nós, e como nós estamos agindo na família, e como nós estamos agindo ao próximo, na rua, o que está tudo se acontecendo. Aí por isso se fecha um ciclo, e esse ciclo será cobrado de todos nós. Então esteja sempre na palavra, vocês conhecedores da palavra, para que sim se cumpra, e mesmo não conhecendo, a ira cairá sobre aqueles que não conhecem, porque foi falado no nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade, as palavras do Senhor.